uma linha de produção, por exemplo, de telefone, de celular, por exemplo, e você vai avaliar o tempo que os funcionários, que o funcionário está ali, se ele consegue montar a placa no tempo que se deseja. Então, o tempo de montagem da placa é uma variável. Por que é uma variável? Porque é aquilo que você, como gestor, quer saber daquela linha de produção. Se as pessoas que estão trabalhando ali, elas estão treinadas, mecanicamente para montar uma placa de celular no tempo X determinado, para que no final do dia tenha tantos celulares na produção. Então, o tempo é uma variável. Então, não esqueça, o que é variável? É a característica que se deseja estudar na população. É uma variável. Se você vai numa indústria que produz pneus, tem a bitola do pneu. E isso é medido. Da mesma forma como os parafusos, a indústria do parafuso, também é medido o parafuso. O funcionário chega lá na produção com um paquinho aqui lá e vai medir lá, ver se o parafuso está dentro do padrão estabelecido. Então, a espessura é uma variável. Então, observe que no seu dia de trabalho, o que você trabalha é com variáveis. Todos nós trabalhamos com variáveis. Aqui na FAMECO, por exemplo, a nota do aluno é uma variável, porque me interessa isso, a nota é uma variável. Cada questão da prova é uma variável. Se você aplica um questionário numa empresa, cada uma das perguntas que estão no questionário é uma variável. Então, se o seu questionário tem 10 perguntas, então você trabalhou com 10 variáveis. E assim sucessivamente. Beleza? Temos dois tipos de variáveis, então. A qualitativa e a quantitativa. A variável qualitativa corresponde a atributo e categoria. Então, tudo aquilo que se enquadra em atributo e categoria seria uma variável qualitativa. Então, por exemplo, olha só, o sexo. Sexo, é uma categoria. Tem o masculino e tem o feminino. Tem a classe social. Também é uma classe social, também é uma categoria. Tem classe A, classe média alta. Hoje tem o alfabeto inteiro de classes sociais. Não sei se vocês já notaram isso. Antes, consideração baixa, média e alta. Isso antes da gestão do PT. Antes da gestão do PT, só era isso daí. Era a classe, Depois da gestão do PT, agora tem o alfabeto inteiro. Vai da classe A à classe Z. Ou seja, existem níveis hoje que passaram da miséria. E a miséria era a última classe que tinha anteriormente, que era qual? CNG. Classe B. É o estado de miséria. Hoje, a coisa evoluiu tanto que existem outras coisas além da miséria. Fazendo história. E a variável quantitativa? É tudo aquilo que pode ser mensurado, pode ser medido. É muito simples de entender. Variável quantitativa se refere à quantidade de alguma coisa. Okay? Beleza? Então, produção, olha aí. Toda produção é uma variável quantitativa. É a quantidade de alguma coisa que foi produzida. Beleza? Uma variável quantitativa muito simples, olha aí. A idade. Uma variável quantitativa. O que é a idade? Quantidade de tempo, quantidade de anos. Peso. É
uma variável quantitativa. E peso pode ser quantidade de gramas, pode ser quantidade de quilogramas, pode ser quantidade de toneladas, beleza? E assim sucessivamente. E o dado? A gente finaliza aqui com o dado. O que é dado? É aquele negócio branco com os pontinhos, você joga assim no chão e sorteia um número, não é? Isso é dado? Isso daí? Não. É dado, isso é um dado. Também. Isso aí é um dado também. Mas o dado, no nosso sentido aqui, dado é a informação que vem da variável. Por isso se diz que dado é a observação ou realização referente a uma variável. Por exemplo, né? Qual que é a tua idade? 24. É o corajoso, né? É o corajoso. Veja só. Então ele tem 24 anos. Então nós temos aqui, ó. Qual que é a variável em questão? É a idade. E o dado é o quê? O valor da idade, 24 anos. E se a variável for qualitativa? É a mesma história, sem diferença nenhuma. Se a variável for qualitativa, é a mesma história. Você tem aí então variável sexo, variável qualitativa. Qual é o dado? Isso, masculino. É a mesma, não tem diferença, é a mesma coisa. Tanto faz ser qualitativa como quantitativa, você continua tendo o dado. Beleza? Compreenderam isso? Sim. Então, quais são os 4 pontos que a estatística está alicerçada? Organização, análise e interpretação de dados. Quais são os 4 pontos? Coleta, organização, análise e interpretação de dados. Quantos modelos existem? 2 tipos. Quais são os tipos de modelos? Determinístico e não determinístico. Determinístico e não determinístico, também chamado probabilidade. Na maioria dos casos se trabalha com população ou se trabalha com amostra? Trabalha com amostra. Por quê? Porque é uma fatia menor, mas que representa o todo. E você vai necessitar. Galera, beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, vai lá e dá o like. Falou?